Shalom. Amém, glória a Deus. Eu já entrei nesse ambiente e eu já sei que aqui é um ambiente que não tem tristeza. É um ambiente que a alegria habita nesse lugar. E eu quero falar um pouquinho antes de começar a ministrar, a pregar a palavra do Senhor, um pouquinho quem é o Tiago. O Tiago é casado com a pastora Daiane. Nós já estamos juntos há 15 anos, nós somos do Ministério Rocha Viva. Cadê a Rocha Viva aqui? Então, esse pessoal aí, ó, que veio aqui. Sou legendário também. Ó, tem legendário aqui? Olha aí os legendários. O pastor Renato também está comigo ali, o Caio, legendário. Legendário 110, 045. Como o Bispo William comentou, certo dia estava eu junto com ele servindo. E ele dormiu junto ao meu lado ali numa barraca, ele acordou. Eu estava com outros dois amigos legendários da Rocha Viva. E começamos a conversar ali, e o bispo começou a conversar comigo, começou a contar do ministério dele. Eu falei assim: bispo, eu estou nessa situação, cara. Nós começamos o nosso ministério com 8 pessoas, dentro de uma barbearia. Depois foi para 20, 25, está 32 e nós estamos começando agora. E o bispo falou assim: eu também comecei assim, irmão, pequeno, comecei em casa. Mas quando você começa com a palavra do Senhor, firmado na rocha, firmado em oração, demônio nenhum vai atrapalhar aquilo que o Senhor Deus tem em nossa vida, amém? Essa noite eu vim ministrar e o título é: você é multidão ou discípulo? Você já vai entender um pouquinho ao longo dessa ministração. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Abra sua espada aí, irmão. Quem tem espada aí? Fala amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, se despedindo, a multidão o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo que ficou bem e calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé em mim? E ele, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero orar antes de começar essa ministração. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Mais um dia nós te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos porque nós somos apenas instrumentos nas Suas mãos. Eu não sou nada, minha família não é nada, eu não possuo nada, tudo é Seu, Senhor. Agora que eu possa diminuir a nada para que o Seu Santo Espírito cresça em minha vida, Pai. Que eu não possa falar nenhuma palavra que não venha do Teu Espírito. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem, Jesus estava vindo de um dia cansativo. Ele estava pregando diversas parábolas ao povo, à multidão. Em um determinado tempo, já cansado, ele disse aos seus discípulos: vamos ao outro lado da margem. Peguem seus barcos, entrem nele e vamos ao outro lado da margem. Era normal, porque Jesus veio como homem, e como homem ele tinha que beber, dormir, comer, ele tinha cansaço. De certo modo, então, Jesus deita na polpa do barco e dorme, e descansa sobre o seu travesseiro. Aqueles discípulos, como bem sabemos, eles eram discípulos experientes com o mar,
porque a maior parte das suas profissões era pescadores de peixe. Então, Jesus falou: vou dormir. Eu estou ali confiando nos meus discípulos. Mas a Bíblia diz que uma tempestade veio sobre aquele barco, as ondas começaram a encher aquele barco, que os discípulos começaram a ficar desesperados e não sabiam o que fazer. E começaram a tentar fazer de tudo, tirar com balde a água, tentaram pegar o leme, virar para a direita, para a esquerda, e mesmo assim, eles não conseguiram êxito. Então a Bíblia diz que eles começaram a se apavorar, e começaram a gritar: mestre, mestre, mestre. E aí Jesus acordou. O que está acontecendo, pessoal? Olha, mestre, as tempestades estão invadindo o barco. Você não tem medo que nós pereçamos, ou seja, que o barco venha a pique? Jesus olhou para eles: aquieta-te, vento. E o vento se acalmou. Os discípulos olharam com espanto e falaram: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um pequeno contexto de um resumo daquilo que eu quero trazer para vocês nesta noite. Amém? Então, acompanhem comigo no versículo 35. Se puder deixar aqui. Irmãos, eu faço uma mensagem muito expositiva. Expositiva é o quê? Eu sou muito visual, então eu não consigo ficar parado. Então, bispo, se eu começar a andar pela igreja aqui, você me perdoa, tá bom? Amém? Vamos combinar alguma coisa aqui com vocês, ó. A Rocha Viva já sabe. Eu preciso entender se vocês estão junto comigo, entendendo a palavra no seu contexto geral. Toda vez que eu falar estamos juntos, vocês vão bater palma. Amém? É meio estranho, né? Nós é tudo doido. Vamos lá, estamos juntos? Glória a Deus, é isso aí. Estamos juntos? Glória a Deus. Versículo 35, preste atenção comigo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Aquele dia era um dia normal como este. Aquele dia é um dia que você saiu para trabalhar. Aquele dia é um dia onde você saiu com a sua família para almoçar. Aquele dia era um dia totalmente normal. Era um dia totalmente normal. Então não existe dia para milagres do Senhor. Não existe tempo para milagres do Senhor. Aquele dia também era noite, mas eu pergunto, era noite para quem? Para os discípulos ou para Jesus? Aquele dia era noite, naquele dia já era noite. E Jesus disse: vamos para o outro lado. Mas Jesus é poderoso, preste atenção. A palavra nós temos que ler pausadamente para nós entendermos o que é que Jesus queria falar para os discípulos. Naquele dia já era noite e ele disse: vamos para o outro lado. Mas eu me pego perguntando e questionando a Bíblia: era noite para quem? Porque para Jesus não existe manhã, noite, tarde. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele será a todo tempo. Mas naquele dia era noite para nós, seres humanos. Porque para nós existe manhã, tarde e noite. Para Jesus não existe ontem, hoje ou amanhã. Ele faz quando ele quer, da forma que ele quer. Então naquele dia já era noite e ele disse uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. Olha o que Jesus estava falando. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não obrigou ninguém. Qual é o seu nome, querido? Kaique. Raik. Oh glória. Naquele dia, Raik, quando Jesus começou a chamar os discípulos, ele não perguntou, ele não questionou, ele não insistiu. Sabe o que ele fez? Presta atenção, hein? Ike, você quer servir ao único Deus? Hoje você deixa de ser pescador de peixes para ser pescador de homem. Vem comigo. Vem comigo. E começou. Aí ele começa aqui, ó. Qual o seu nome, querido? Qual o seu nome? Como? Ioberes. Hoje você deixa de ser um simples homem. Você agora é pastor. Vem comigo. Vem comigo. Vamos comigo. Vamos andando, vamos andando. Qual o seu nome, querido? Juan.
Agora você não vai mais trabalhar com peixes, agora você vai trabalhar com homens. Vamos comigo. Qual o seu nome, querido? Hoje você é evangelista, vem. Qual o seu nome, querido? Como? Daniel, prazer. Tiago, você vai ser um profeta do Senhor, vem. Qual o seu nome, querido? Pastor Renato, você vai ser um pastor nesse time, vem. Quantos já tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais 6, né? Qual o seu nome, querido? João, você vai ser evangelista agora, João, vem. Qual o seu nome, querido? José, vem pro time, José. Vocês perceberam que se Jesus estava questionando aqui, Jesus estava insistindo para alguém vir? Jesus estava insistindo para alguém vir? Qual o seu nome, querido? João Pedro, vem pro time agora, João Pedro. Agora nós vamos fazer a obra. Vamos indo. E ele ia. Quantos tem aqui já? Conta aqui, quantos tem? 9. Tem 10? Tem 10 ou 9? 9. Vamos andando, vamos. Querido, eu te encontrei. Quer caminhar conosco? Então venha. 10. Vamos indo. Querido, vem caminhar com a gente agora. Quer caminhar com Jesus Cristo e os seus discípulos? Amém, glória a Deus. Qual o seu nome? Laílson, vem pro time. 12. Vem aqui, ó. Vamos. Todos os discípulos andando. Oh, glória. Você me perdoa já, viu, bispo? Vem discípulos. E os discípulos estavam aqui, ó. 12 discípulos com eles. Eu insisti para alguém aqui? Eu insisti. Sabe por quê? Jesus não obriga ninguém. Se você quer caminhar com Ele, você caminha. Se você não quer caminhar, você fica parado. Você veio aqui para dar glória a Deus. Você veio aqui para dar um aleluia. Você veio aqui para servir ao único Rei dos Reis. E esse Rei é Jesus Cristo. Esses são os discípulos. Preste atenção. Desses 12 aqui, ó. Cada um tem um chamado. Eu não conheço a vida de vocês, mas cada discípulo tinha um chamado. E sabe o que diferencia os discípulos da multidão? Os discípulos acompanhavam Jesus, independente dos milagres que ele fazia. Discípulo que é discípulo não tem tempo ruim. Discípulo que é discípulo, o bispo fala: irmãos, tem obra na igreja, vamos. Discípulo que é discípulo não questiona. Discípulo que é discípulo faz a obra acontecer. Discípulo que é discípulo não questiona. Discípulo que é discípulo protege. Agora a multidão segue Jesus Cristo pelo que Ele pode fazer. Se faz milagre, tá bom. Mas se não faz, já fica triste e sai da igreja. Mas discípulo fica, porque ele entende o verdadeiro significado. João 8,31, coloca aqui para mim. Verdadeiramente, aquele que conhece a palavra e segue, esse chamará discípulo. João 31. Mas sabe o que diz em João 32? Aquele que conhecereis a verdade. Coloca João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo conhece a palavra e segue. O verdadeiro discípulo consegue distinguir o que é palavra e o que não é palavra. Discípulos, todo mundo aqui desse lado aqui é para mim. Fica aqui. Glória a Deus. Fica aqui. Hoje vocês vão pregar junto comigo. Pode ficar aqui, irmão. Fica à vontade. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado. Jesus disse: passemos para o outro lado. Jesus disse que ia ter tempestade? Jesus falou aqui, ó, passemos para o outro lado. Ele falou que ia ter tempestade no meio do caminho? Ele falou que ia ter vento no meio do caminho, discípulo? Sabe por quê? Porque toda a direção de Jesus Cristo é caminhada de uma provisão. Ele não fala o que vai acontecer no meio do caminho. Porque se ele contasse para você o que aconteceria, talvez vocês não iriam. Toda a direção de Deus é caminhada de uma provisão. Sai da tua terra que eu vou te mandar para uma terra que eu te prometi.
Bispo, talvez se você conhecesse cada centímetro da tua caminhada, será que você teria começado? Eu não. Se você soubesse o que você passaria para estar aqui, você ia começar? Vamos ser sinceros, irmãos. Por isso que toda a direção de Deus, Ele não fala quais caminhos você vai percorrer, mas Ele fala, eu venci o mundo e você também vai vencer. Passemos para o outro lado. O discípulo, Jesus aqui, passemos para o outro lado. Ele pegou e os discípulos obedeceram. Nenhum discípulo questionou. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em questionar Deus. Deus fala com você, você pergunta assim, será que é Deus mesmo? Eu quero uma segunda confirmação. Se tiver discípulo aqui que fez isso, já não é discípulo, é multidão, hein? É assim ou não é assim? Deus fala com você, você fala assim, se for de Deus mesmo, fala para o bispo vir aqui, dá 3 pulinhos, me dá um copo de água, aí vai ser Deus. Discípulo não questiona, multidão questiona e fica pedindo 3, 4, 5, 7, 8 confirmação. Que crente nós somos, irmão? Que tanta confirmação é essa se Deus já falou com você? E você, tô vendo o pessoal dando risada aí, tá acontecendo com você, não é? O versículo 35 diz isso, passemos para o outro lado. Mas não havia tempestade. Não havia nenhuma tempestade. Vocês são todos pescadores. Ok. 36, coloca aqui para mim. Eu já vou liberar vocês, que vocês não estão ficando nervosos comigo, né? Já vou liberar vocês. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. Barco. E eles, se despedindo da multidão, os levaram para o barco. Glória a Deus. Sabe o que eles fizeram aqui? E eles, se despedindo da multidão, o levaram Jesus para o barco. A multidão ficou lá. Quem que você está levando para a sua casa, irmão? Quem você está levando para o seu trabalho? Quem você está levando para o seu casamento? A Bíblia diz que os discípulos, se despedindo da multidão, eles o levaram para o barco. Os discípulos levaram Jesus para o barco. Mas não significa que no barco não vai ter tempestade. Não significa que não vai ter dor. Não significa que não vai ter problema. Mas imagina se Jesus não está no barco. O que diferencia a multidão dos discípulos é que discípulo não desgruda de Jesus Cristo. Para onde eles vão, eles me levam. Eu vou para lá agora, hein? Aplauda o Senhor. Pode descer, fica à vontade. Irmãos, toda mensagem que eu ministro, eu sou bem expositivo, o pessoal está acostumado comigo, mas eu já vi um cajado de Moisés aqui, então o bispo é na mesma pegada, então. É na mesma pegada. Irmão, os discípulos levaram Jesus até o barco, mas muitas vezes eu e você estamos convidando quem para a nossa casa? Nós estamos levando a mentira, nós estamos levando simplesmente as coisas do mundo para a nossa casa. Nós não estamos convidando Jesus para o nosso casamento, nós não estamos convidando Jesus para o nosso trabalho, nós não estamos convidando Jesus para a nossa vida. Nós estamos convidando TikTok e Instagram para a nossa vida, nós estamos convidando músicas do mundo para a nossa vida, e a nossa vida tem sido cheia de várias outras coisas, menos de Jesus Cristo. E depois nós reclamamos, por que o nosso barco afundou? Porque você não levou Jesus Cristo com você. Com Cristo é simples. Convida Ele para o barco. Ele não te garante que você não vai ter dificuldade, mas Ele te garante a vitória. Amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Tá quase, hein? E ele, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Olha que bênção. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, assim como está escrito em Mateus 10:32, aquele que confessar diante de mim, eu confessarei diante do meu Pai. Mas no 33 fala, mas aquele que me negar, eu negarei diante ao meu Pai. Quando nós estamos
firmados na rocha, quando nós estamos enxertados na videira, a nossa vida começa a mudar. Mas quando a nossa vida começa a mudar, as pessoas começam a olhar para nós e falar: oh, você está diferente, irmão. Você está mais feliz. Nossa, irmã, como a sua vida tem dado certo, seus filhos estão crescendo. E aí as pessoas começam a seguir. Onde é a sua igreja, irmã? Ah, é do bispo? E quando é o culto, próximo culto? Quem veio convidado por uma outra pessoa aqui? Olha isso. Hoje o céu tinha uma agenda com vocês. Não foi uma pessoa que te convidou, foi Deus. E a Bíblia diz que outros barcos começaram a seguir Jesus Cristo, porque quando nós estamos com a luz, nenhuma treva consegue nos alcançar. E aí os barcos começam a seguir Jesus Cristo. Mas ele não pediu para nenhum barco seguir ele. Mas os barcos começaram a seguir ele, porque ele é o único caminho. O mundo vai te apresentar diversos caminhos, mas só existe um caminho, uma verdade. E para entrar nesse lugar, você precisa renunciar a você mesmo todos os dias. Não existe meio termo, irmão. Às vezes a minha esposa fala que eu sou um pouco duro, mas deixa eu falar algo para você. Se nós não renunciarmos à nossa própria carne, você vai para o inferno. Esse é o Evangelho. Nós temos que renunciar todos os dias à nossa carne. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Existe uma história que nós tínhamos dois grandes grupos. O grupo aqui desse lado, os anjos, e desse lado, os capetinhas. E no meio tinha uma pessoa simples, normal, em um muro. E ele estava sentado no muro. E aqui os anjos começaram a gritar para ele: vem para esse lado do muro, vem, aqui é bom, aqui tem Jesus Cristo, aqui tem louvor. E os anjos gritando: vem, vem. E ele aqui, ó, do lado assim, ó. E o outro lado estava todo mundo assim, ó. Aí esse jovem olhou para o outro lado e falou para os capetinhas: por que vocês não estão gritando e não estão me chamando para o time de vocês? Aí veio um demônio e falou assim: porque o muro já é nosso, a dúvida já é nossa, você já é do nosso time. A dúvida não provém do Senhor, irmão. É sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. E não existe outro meio termo. Vamos seguir. 37. Coloca aqui para mim, para nós acompanharmos, por gentileza. 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Irmãos, se já com Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos dificuldade, imagina sem. Quando nós seguimos Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos promete uma vida eterna, mas Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos dificuldade. Então na nossa vida nós vamos ter dificuldade, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa família. E é normal, irmão. Mas muitas vezes nós olhamos para as pessoas que não têm Cristo e começamos a olhar: uau, mas eu que venho para a igreja, Jesus está no meu barco, mas aquela outra pessoa, para outra pessoa só dá bem, ela só se dá bem, ela só está feliz. Nossa, mas por que para a minha vida é tudo tão difícil? Eu venho para a igreja no culto de quarta, de quinta, de domingo, no culto da oração. O bispo fala para ir no monte, a gente vai no monte. O bispo fala para ir no legendário, a gente vai no legendário. O bispo fala para a gente fazer, a gente faz. Mas a minha vida ainda continua. Parece que tudo é tão difícil para mim. Quem já fez esse questionamento? Eu já fiz. Irmão, Jesus está vendo. Pastor não mente, eu já fiz. Eu olhava para as outras pessoas e falava: eu sigo a Bíblia. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe, quando aquela pessoa deita no seu travesseiro, o que ela passa.
Você não sabe simplesmente o quão foi caro ela ter tudo aquilo que ela tem, porque às vezes ela fez um pacto com o diabo, às vezes ela vendeu simplesmente um filho. E sabe por que você passa dificuldade? Porque você é escolhido, porque você é chamado, porque Ele não te garante a riqueza do mundo, mas Ele te garante a vida eterna. Ele te garante a vida eterna, irmão. Então vai ser mais difícil para nós cristãos mesmo, porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui simplesmente de passagem. Irmãos, eu tenho saudade daquilo que eu nunca vivi, daquilo que eu nunca vi. Eu tenho saudade daquilo que eu nunca simplesmente acessei. Nas ruas terá ruas de ouros, os anjos estarão cantando santo, 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 24 horas, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor, irmão. Eu tenho saudade daquilo que eu não vivi, e se você não sente isso, tem alguma coisa de errado. Irmãos, nós estamos aqui simplesmente de passagem. O nosso mundo não é esse. O nosso mundo é viver com Jesus Cristo. Irmãos, não busque coisas terrenas. Eu não estou dizendo que nós não temos que viver o melhor dessa terra, mas esse não é o foco, não é a prioridade. Do que adianta ter todas as riquezas do mundo e estar no inferno? É por isso que nós temos dificuldades, porque toda direção é caminhado de uma provisão, mas Ele não vai falar qual caminho você vai percorrer, mas você é escolhida e escolhida do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso na sua vida. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor Jesus Cristo, e você vai viver aquilo que o Senhor Deus tem para você, conforme a vontade dEle. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, nós moraremos juntos no céu. Oh, aleluia! Aplauda ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, não significa que nós estamos na igreja que nós não vamos ter luta. Sim, nós vamos ter tristezas em nossas vidas, nós vamos chorar, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir cansaço. Irmão, essa é a realidade. Jesus Cristo veio ao mundo como um homem. A Bíblia diz que Ele dormiu. Se Ele dormiu é porque Ele estava cansado. Se Ele dormiu é porque Ele estava cansado. Você acha que a gente não vai cansar? Nós não somos super-homens, irmãos. E muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer tudo. Muitas vezes nós achamos que nós podemos sustentar uma casa sozinha, mas quem sustenta a tua casa não é a força do seu braço, é Deus. Primeiro, porque você tem uma mulher que ora de madrugada, de joelho no chão. Segundo, porque Ele quer que a sua casa esteja de pé. Então, na nossa caminhada nós vamos ter dificuldade, dias que nós queremos simplesmente largar tudo e desistir. Eu já tive dias assim, mesmo sendo pastor. Dias no qual eu vivi e falei: será que isso é para mim? O bispo, o pastor, o apóstolo, o legendário, não é super-homem. Nós somos instrumentos. Mas sabe o que nos faz diferente dos outros? É saber que quando nós dobramos o nosso joelho ao chão e clamamos ao céu, Ele responde. Irmão, e quando Ele responde, você entende que não é mais sobre você, e sim sobre Ele. Você não está aqui simplesmente porque você quer, mas é porque Ele quer. Então, no seu dia, no seu barco, vai ter tempestade, e vai ter momentos que você vai querer jogar tudo para cima. Mas lembre-se, Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco. E todas as vezes que eu lembro que Ele está no barco, eu falo assim: não é mais sobre mim, é sobre Ele. Estou sem vontade de vir para a igreja, eu venho. Estou sem vontade de trabalhar, eu vou trabalhar. Estou sem vontade, eu vou fazer, porque não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele.
Então quando você estiver desanimado, você fala assim, ó, é sobre Ele, não é sobre mim. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, não é mais você que manda em você. Sabia que não é mais você? Porque a sua vida é dele. E se a vida é dele, você não manda mais nas suas vontades. Tem que ser vontade dele. João 8,31 fala isso. Verdadeiramente, aquele que seguir as minhas palavras, este chamarei de meu discípulo. Então, se você não segue as palavras do Senhor Jesus Cristo, você não é discípulo, você é multidão. Quem você é hoje, multidão ou discípulo? E tá tudo bem, irmão. E tá tudo bem ser multidão. Mas eu quero ser discípulo. Eu quero estar aos pés do mestre. Eu quero beijar os pés do mestre. Eu quero caminhar com o mestre. Eu quero estar junto com ele todos os dias. E a Bíblia diz que naquele tempo levantou-se, Marcos 4,37, levantou-se um grande temporal. E as ondas começaram a encher aquele barco. As ondas começaram a encher aquele barco de tal forma que o barco ia começar a se afundar. O barco estava cheio de água ou não? Começou a encher. Preste atenção, olha o que a Bíblia fala. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Deixa eu falar para você uma coisa. Na sua vida você pode ter problemas, mas começou o problema, porque antes de encher de água, Jesus te salva e te pega pela mão. Antes de você cair, Ele te pega. Você acha que os seus problemas vão te derrubar, você acha que essa luta vai te matar, mas antes de você cair, Ele já começou a pegar na sua mão, irmão. A Bíblia fala que começou a se encher de água. Coloca o 38 para mim. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, não se importas que morremos? Outra lição. Jesus estava onde? Jesus estava na onde? Vamos ler. Jesus estava a polpa fica na onde no barco? Na frente ou atrás? Atrás. A polpa fica atrás. Mais uma lição que eu aprendo. Por que colocaram Jesus lá atrás? Por que você tem colocado Jesus atrás da sua família? Por que você tem colocado Jesus atrás do seu filho? Por que você tem colocado Jesus atrás da sua igreja? Por que você tem colocado Jesus atrás de você mesmo? Por que Jesus sempre é o último a ser consultado? Por que sempre tem que ser as suas vontades? Por que sempre tem que ser da força do seu braço? E você fala: mas eu tenho um geno forte. Por quê? Os discípulos colocaram Jesus lá atrás, sendo que Jesus tem que estar na frente sempre. Antes de você começar a namorar, ore. Antes de você começar a trabalhar, ore. Ao acordar, ore. Você faz isso? Mas eu vou comprar um carro. Ore. Mas eu vou começar um emprego. Ore. Mas eu quero namorar. Ore. Muitas vezes nós temos tomado decisões erradas porque nós estamos colocando Jesus atrás, não na frente. Jesus, vem atrás de mim. Que isso, irmão? Jesus tem que estar à frente de tudo. Jesus não tem que estar atrás. Quando Jesus está atrás, nós viramos multidão. E aí nós perguntamos, porque muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida. Você consultou Jesus antes? Você consultou Ele antes? Não, né? Mas nessa minha jornada, eu entendi que muitas vezes nós não queremos consultar Jesus mesmo, porque nós queremos fazer as nossas vontades, e depois que dá errado, a gente corre para a igreja. Depois que dá errado, a gente corre para a igreja. Irmão, essa porta sempre vai estar aberta para receber vocês de braços abertos. O bispo, a bispa sempre vai estar de braços abertos para receber. Mas precisa passar a dificuldade que você passou para ouvir a voz de Deus sobre a sua vida? Por que você não tem escutado a voz do Senhor? Por que você tem colocado Ele como segundo plano na sua vida? Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o seu amigo. Jesus, Ele está lado a lado com você. Ele chora quando você chora, irmã. Ele fica feliz quando você fica feliz. Foi Ele que te deu a vida, foi Ele que te deu o seu filho, o seu trabalho. Mas quando nós tomamos atitude de colocar Jesus em segundo plano, o Espírito Santo chora.
chora. E eu não entendo porque muitas vezes nós, como liderança, queremos ver as nossas ovelhas bem, mas muitas vezes as ovelhas fogem do nosso aprisco e quebram a perna, e se colocam em caminhos errados, e vão para caminhos que o Senhor não quer. E o bom pastor chora. Sabe por quê? Porque é mais uma vida que está no mundo e não dentro da igreja. Porque é mais uma vida que poderia ter tudo aquilo que o céu declarou sobre a sua vida, e hoje não está mais aqui. Muitas vezes eu e você deixamos de cumprir o propósito do nosso Senhor Deus, porque nós não ouvimos a voz dele. Nós não ouvimos a voz dele. Ah, mas eu não sei ouvir a voz dele. Preste atenção nisso. Caio, tem Caio aqui? Caio, Caio, dá um grito, Caio. Por que ele conhece a minha voz quando eu chamei o nome dele? Alguém sabe? Você conheceu minha voz, Caio, daqui, de longe? Por que você reconheceu minha voz? Sabe por que você não sabe reconhecer a voz de Deus? Porque você não tem intimidade com Ele. Nós não conseguimos reconhecer a voz de Deus muitas vezes porque nós não temos intimidade. Quando eu gritei o nome dele, ele falou: estou aqui, pastor Tiago. Ele falou assim, eu perguntei, por que você reconhece minha voz? Porque eu tenho intimidade com você. Então, irmão, se você não tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, se você não tem tempo de oração, se você não tem vida espiritual, se nos seus ouvidos você não ouve louvor, se na sua casa você não lê a Bíblia, se você não vem aos cultos, você não vai ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele falar com você, você não vai saber que é Ele. Você não vai saber que a voz é dele. Quem tem intimidade com o Senhor reconhece a voz dele de longe. Eu posso chamar qualquer mãe aqui e colocar ela ali atrás e mandar ela gritar o nome do filho. Esse filho reconhecerá a voz da mãe, porque tem amor, porque tem cuidado, porque tem carinho. Agora eu te pergunto, você tem reconhecido a voz de Jesus Cristo? É uma pergunta que nós temos que fazer. Continuemos. 38. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importe que morremos? Irmão, alguém já andou de barco aqui? Levanta a mão. Vamos imaginar aqui juntos. Se eu estou dormindo no barco e você está dormindo no barco, está tendo uma tempestade lá fora, você acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Se você está num carro, o carro está indo para um lado para o outro, você acorda ou não acorda? Se você está num avião, o avião tem uma turbulência, para cima e para baixo, para cima e para baixo, você acorda ou não acorda? E você acorda como? Jesus. Você acorda como? Irmão, se eu estou dormindo, faz um barulhinho assim, eu já pulo da cama, já. O que está acontecendo? Sabe por que Jesus não acordou? Porque Ele não vai acordar com seus problemas. Jesus não vai acordar com seus problemas. Jesus só acordou quando os discípulos clamaram o seu nome. Você não entendeu. Jesus só acordou quando os discípulos clamaram o seu nome. Jesus Cristo só vai responder quando você começar a orar para Ele. Jesus Cristo só vai descer no seu quarto quando você clamar o nome dEle. Jesus Cristo não vai acordar com os seus problemas da sua família. Jesus Cristo não vai acordar com os problemas do seu trabalho. Jesus Cristo não vai acordar com a fofoqueira da sua vizinha. Mas Jesus Cristo vai acordar quando você clamar o nome dEle. Jesus Cristo, eu estou aqui. Me ajuda, Jesus! Me ajuda, Jesus! Me ajuda, Jesus! Aí Ele vai acordar.
a Bíblia. Jesus Cristo só acordou quando clamaram o nome dele. Jesus Cristo só acordou quando clamaram o nome dele. Estava tempestade lá fora, estava caindo o mundo. E Jesus Cristo estava, Entenda, quer resolver na força do seu braço? Vai lá, Jesus Cristo não vai acordar. Porque eu entendo. Eu sou homem de casa. Eu mando, eu faço, acontece. Vai lá, irmão. Glória a Deus. Vai lá com seu orgulho, vai resolver bastante coisa. Vai resolver nada. Porque na força do nosso braço, nós só vamos cansar. Mas agora quando você clama o nome de Jesus, quando você clama o nome de Jesus, o câncer sai. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, a porta que estava fechada se abre. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, o inferno sai. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, a tristeza que habitava sai. Irmão, pega essa chave profética aí, irmão. Comece a orar pela sua casa e declarar. Provérbios fala que a nossa língua tem o poder da vida e da morte. O que você tem declarado dentro da sua casa? Jesus ou demônio? Porque quando você chama, vem. Tanto para o mal como para o bem. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, Ele acorda. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e no secreto ora, porque é ali que Ele vai te honrar publicamente. O que você tem feito? Quando você tem um problema, você faz o que está escrito em Mateus 6:6? Ou você pega e fala assim, Você faz isso, irmão. Ao invés de fazer Mateus 6:6, entrar no teu quarto e orar, você vai lá e você acha que você ainda está com tudo. Aí você ainda coloca a sua melhor roupa, passa na frente da pessoa e faz assim. Você quer agradar quem? Homem ou a Deus? Você foi chamado para agradar quem? Homem ou Deus? O mundo não vai entender aquilo que o Senhor Deus tem sobre a sua vida. O mundo não vai entender porque você foi chamado homem e mulher de Deus. Você é escolhida, você é escolhida. O mundo não vai entender porque você está na igreja 18 horas quando podia estar no mundo. O mundo não vai entender porque você clama. O mundo não vai entender porque o seu namoro é sério. O mundo não vai entender nada. O mundo não vai entender porque nós não somos daqui. Então ninguém vai me entender mesmo, só você, amém? Estamos juntos? Estamos juntos? Você fez fora do tempo, irmão. Me ajuda. Você foi discípulo. Não vira multidão, não. Estou caminhando para o fim, irmãos. Pode colocar aqui Marcos 4:38. Quando os discípulos estavam no barco, a pior coisa não era a tempestade. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando os discípulos estavam no barco, a pior coisa não era a tempestade, mas era a mente deles, o psicológico deles. Quando os discípulos estavam no barco e tudo parecia que não tinha saída, era a mente deles que era o maior problema e o maior perigo deles. Quando nós estamos em situações adversas que nós não temos saída, o problema não é a situação, é a sua mente. Porque você começa a tomar atitudes precipitadas. E as suas atitudes precipitadas, ao invés de melhorar, só piora. Quando você está em situações ou problemas difíceis, o seu maior inimigo é você mesmo. Porque você não pensa para falar, você não pensa para agir, você faz. O impulso vem, falou, eu devolvi mesmo. Bateu, eu bato de frente mesmo. É assim. Falou, eu não levo desaforo para casa, pastor.
Eu não levo, eu sou mulher da minha casa, eu sou homem da minha casa. Você é seu pior inimigo, irmão. E o pior inimigo daqueles discípulos eram eles mesmos. Eram eles mesmos. Não era mais a tempestade. Porque os caras eram pescadores, irmão. Os caras manjavam tudo. Os caras sabiam como fazer, como não fazer. Quem é pescador aqui? Levanta a mão. Você não entendendo, não. Quem é pescador aqui? Glória a Deus, irmão. Nós somos discípulos, amém? Imagino eu estou lá e o medo toma conta de mim, o desespero toma conta de mim. Quando nós estamos em determinadas situações, o medo e o desespero tomam conta de mim. Aí eu imagino um discípulo falando para o outro: corre lá, tenta pegar isso daqui, não, pega essa corda aqui e vai para lá. Aí você começa a ouvir todo mundo, e começa só a tomar ações precipitadas. Problema, desespero, depressão, ansiedade, só piora. Mas aí tem alguém com a mente boa, sempre no meio de nós, e lembra que Jesus estava no barco. É assim na sua família, é assim no seu relacionamento. Sempre tem alguém que tenta acalmar, mas você é fogo e quer ver o bicho pegar. Que você fala que o seu gênio é forte, mas sempre tem alguém que está tentando acalmar. Esse alguém é o Espírito Santo, falando para você: vamos orar, me perdoa, não foi com essa intenção, me desculpa. Irmão, isso é tão tremendo, porque o Espírito Santo nos constrange, irmão. E você tem que entender que isso é Deus falando através da vida do seu esposo, da sua esposa, do teu parente. Quando você ouvir isso, cala-se e ouça a voz do Espírito. Mas não, a gente quer confusão, a gente quer problema. E o Espírito Santo está falando assim: acalma-te, filha, me perdoe. Vamos clamar pelo nome de Jesus Cristo. Vamos chamar Jesus Cristo. E os discípulos correm: Jesus, não tem medo que pereçamos. Pode colocar aqui o 39. Deixa aqui o 39. Não tem medo que pereçamos, Jesus. Irmão, muitas vezes eu e você duvidamos da capacidade de Jesus. Nós vamos virar para Jesus: Jesus, você não está com medo que a gente vire o barco? Jesus deve olhar para você: pequenino você. Não confiar em Jesus Cristo é não ter fé. Não confiar que Jesus Cristo pode fazer o milagre é a mesma coisa que não ter fé. Então você não tem fé. Se você não acredita que Ele pode abrir a porta, é porque você não tem fé. Porque nós duvidamos de Jesus Cristo. Nós duvidamos. Ele levanta, caminham com... Agora é Tiago, tá? Tiago Sanguinetti falando, raciocinando e pensando: caminham comigo quase há 3 anos, me viram fazer milagre, me viram fazer maravilhas, e acha que eu não posso acalmar uma tempestade? Agora eu te pergunto: há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você tem ouvido a palavra e você acha ainda que não tem solução para a sua vida? Você acha mesmo que Jesus Cristo não tem condições ou maneiras de transformar a tua família? Pequenino de fé. Pequenino de fé. Hoje eu quero desafiar e confrontar você a mostrar um Jesus Cristo que é ontem, hoje e amanhã, a mostrar um Jesus Cristo que levanta o paralítico, a mostrar um Jesus Cristo que chama para andar sobre as águas, a chamar um Jesus Cristo que te dá sabedoria. Mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Tiago 5:1 diz: quer sabedoria? Peça a mim. E você se colocando para baixo. Ele se levantou e repreendeu o quê? Espera aí. Ele se levantou e repreendeu o quê?
que ele repreendeu o vento? Você nunca fez essa pergunta? Jesus é dono de tudo, não é? E por que ele repreende algo que é dele? Jesus estava numa missão indo para uma cidade, libertar aqui um gadareno, a cidade de Gadar. Era um homem que estava endemoniado, e o inferno já sabia que ele estava indo para lá. Quando Jesus repreende o vento, é porque não era dele o vento. O demônio estava tentando paralisar a ida deles até lá. Então muitas vezes você tem uma missão, um propósito, e o demônio vai tentar te parar, irmão, de todas as maneiras. Ele vai mandar um vento no seu trabalho, ele vai mandar um vento na tua família, ele vai mandar um vento aí dentro de você, para você se desviar do seu foco. Porque nós temos um foco, o nosso foco é Jesus Cristo. Irmão, quantas vezes você tentou vir para a igreja e não conseguiu? Quantas vezes você tentou participar de um ministério e você não conseguiu? Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Porque o carro quebrou, porque a mãe ficou doente, porque o trabalho não deixou. Quantas vezes? Isso não é normal, irmão. Aprenda a olhar com os olhos espirituais. Aprenda a olhar com os olhos espirituais. Não é porque você não consegue, é porque o inferno já sabe a potência que você é, irmão. O inferno sabia que Jesus Cristo ia chegar com seus discípulos aí. Ia chegar com seus discípulos. Nós vamos expulsar os demônios daqui. E eles não queriam. Porque você é uma potência em Jesus Cristo. Por isso que ele tenta te parar. Por isso que ele tenta desanimar a tua fé. Por isso que ele fica falando da tua vida. Por isso que você fica chateado muitas vezes. Que as pessoas falam, vai pro culto. Mas você está muito crente hoje. Mas se você só ouve louvor, olha, vira para ele e fala assim, ó, glória a Deus, porque eu tenho a marca da promessa. Eu vou pro céu, irmão. Eu vou pro céu, irmão. Não fica triste não, porque eu sei aonde eu e você vamos morar. Jesus levanta e repreende o vento. Irmão. E os discípulos começaram a olhar e falar assim, uau, quem é esse que até o vento e o mar se acalma ao teu falar? Oh glória! Sabe aquele milagre que você vive e não tem explicação? Bispo, já estou caminhando para o final, se quiser já vir para cá, fique à vontade. Sabe aquele milagre que não tem explicação? Sabe aquele milagre que você fica tentando entender? Milagre de Deus não se explica, se vive. Não tente entender o poder de Deus sobre a tua vida, irmão. Não tente entender como Ele faz, quem Ele usa, porque Ele pode usar um cachorro, Ele pode usar uma criança, Ele pode usar um trabalho, Ele pode usar uma situação. Não limite Deus numa caixinha de fósforo. Não limite o poder de Deus sobre a tua vida, porque Ele pode te buscar aonde você estiver. Ele pode usar quem você menos espera para falar do teu amor para Ele. Isso é o Espírito Santo indo te buscar. Quando Ele levanta aí, Ele acalma e Ele repreende tudo. Os discípulos viram e falam, uau, quem é esse cara? Quem é esse cara? E pasmem, os discípulos já estavam caminhando com Ele há quase 3 anos. No versículo 39, finalizando, versículo 40, finalizando, Jesus ensina para eles como é ter fé. Versículo 40, coloca aqui para mim, por gentileza. Ele ensina os seus discípulos a como ter fé. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo ainda? Não têm fé? Eu e você precisamos ter uma fé madura, uma fé que não questiona, mas que obedece. Nós precisamos ter uma fé madura.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então seja grato pelaquilo que você tem, não pelaquilo que falta. Comece a olhar o que tem dentro da tua casa, irmão. E comece a ser grato pela família que Ele te deu, pelo esposo que Ele te deu, pela esposa que Ele te deu, pela escola que Ele te deu, por essa profissão que você não gosta, mas foi Ele que te deu. Porque essa profissão é porta de entrada para lugares maiores que você não almeja e não viu ainda. Seja grato, seja grato. Jesus Cristo está hoje ensinando, tenha uma fé madura. Jesus Cristo está ensinando, seja discípulo. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Você é multidão ou discípulo? 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 É isso, então hoje nós vamos clamar agora pelas nossas famílias. Hoje nós vamos clamar para ser discípulos. E se você se sentiu à vontade, se você achava ainda que você era multidão e quer se tornar discípulo, vem aqui na frente, se dobre o joelho que nós vamos orar por você. Se você achava que você estava fraco, se você achava que você estava desanimado, eu quero junto com o bispo orar e renovar as suas forças, porque nós seremos discípulos do Senhor Jesus Cristo, amém? Venha, irmão, do jeito que está, se coloque aos pés da cruz, se ajoelhe, nós vamos começar a clamar. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje, Pai. E hoje nós entendemos que nós não queremos ser mais multidão, mas sim discípulos, Pai. Hoje, Pai, vidas estão vindo aqui à frente, Pai, se colocando de joelhos, entendendo, Pai, que não é mais sobre eles, mas sobre Tu, Pai. Pai, coloca, Senhor, uma chama no coração dessas vidas que estão aqui, de cada filho, de cada filha, Pai.